Mas, afinal de contas, quem é Pai Adriano de Ogum? Se você quer saber, continue assistindo ao vídeo. Esse é o canal Aldeia do Cacique. Então hoje eu decidi gravar um vídeo até para explicar melhor quem sou eu, né? Que eu não vim do nada, né? Então estou começando agora. Nós estamos no ano de 2018, então se você está assistindo esse vídeo em 2018, agora em setembro eu faço 40 anos de idade. Velho pra caramba, mas tudo bem. Bom, eu comecei na religiosidade aos meus 7 anos de idade. Então eu comecei na tenda do Senhor Ogum Beira-Mar, da minha mãe de santo Luísa, que ainda hoje é viva. E ainda hoje, essa minha mãe de santo, ela vem me visitar no terreiro em quase todas as sessões. Então ela me acompanha, é ela quem me puxa a orelha quando preciso. Me diga aí quem é a pessoa que não precisa ser puxada a orelha um dia. Bom, nesse terreiro da minha mãe de santo, aos 7 anos eu comecei então no atabaque. Eu comecei como um ogã, eu comecei como um curimbeiro. Na verdade para mim era ogã, porque eu não sabia ainda as diferenças que haviam. E para mim eu achava que eu nunca ia incorporar na vida. Se alguém falasse para mim que você vai trabalhar, vou nada. Quem sou eu? Eu sou apenas um ogã com 7 anos de idade, que para tocar no atabaque que tinha, que inclusive eu tenho muito que agradecer essa casa, eu tenho muito que agradecer por todos os ensinamentos que eu tive lá, por tudo que eu aprendi. Então, quando eu ia tocar o atabaque, para vocês terem uma ideia, eu tinha que colocar um banquinho na maioria das vezes, porque minha mão não alcançava no atabaque. Fora que minha mão doía, sim, horrores. Quem me ensinou a tocar o atabaque foi seu Geraldo. Seu Geraldo, que eu tenho muito carinho do fundo do meu coração. A maioria das coisas que eu aprendi no atabaque foi graças ao seu Geraldo. Seu Geraldo foi o primeiro passo que eu digo para o aprendizado do atabaque. E a minha mãe de santo, a mãe Luísa, que é excepcional. O coração dela, ninguém tem o que falar nada dela. Mas eu fiquei um bom tempo na casa dela, como apenas lá a gente chamava na época de atabaqueiro, né? Hoje nós temos outras nomenclaturas, mas a gente sempre chamava de atabaqueiro. Não era nem ogã o termo que a gente utilizava, né? Porque a gente tocava atabaque, pela lógica, atabaqueiro. Eu fiquei lá por um bom tempo, até que eu senti que eu precisava caminhar, eu precisava ter outros aprendizados, sem menosprezar a casa. Por isso que eu sempre falo, você tem que saber entrar e saber sair, você tem que saber sair e tem que saber entrar de qualquer casa que você passar. Agradecendo sempre a todos os ensinamentos que você teve, porque talvez você ainda precise voltar a essa casa para completar os seus estudos ou para dar continuidade àquilo que você deu uma pausa. Eu precisei dar uma pausa no terreiro da minha mãe de santo, porque eu sentia necessidade de aprender outras coisas. E foi aí, nessas minhas andanças, que eu conheci o terreiro de Pai Carlos, né? Pai Carlos de Xangô. Esse Pai Carlos não era aqui, eu sou de São Paulo, mas o terreiro dele ficava em Botujuru. Na época, para chegar até Botujuru, eram umas 3 horas. E um pouco mais complexo, porque eu tinha que pegar ônibus até o trem, e depois do trem descer até o ponto final do Brás, e depois do Brás fazer baldeação, e eram quase 3 horas de viagem, mas eu ia. Esse terreiro de Pai Carlos, ele tinha algumas fundamentações de candomblé, né? Ele tocava mais misturado, um pouco de umbanda, um pouco de candomblé. Embora eu não
prefiro dizer que eu fui de candomblé, porque eu não participava diretamente quando havia algo voltado a candomblé. Mas ele tinha uns ensinamentos que isso é que me chamava mais atenção. Então eu tenho algumas obrigações que foram feitas pela mão de Pai Carlos e eu segui então a minha vida. Até que eu senti que ali já para mim eu precisava dar uma pausa ali também e dar continuidade nos estudos em outras casas. E eu fiz então algumas andadas de terreiro em terreiro, visitei muitos terreiros, porém foi lá no Pai Carlos que eu comecei a desenvolver. E eu nem esperava que algum dia eu fosse incorporar. Até que a primeira entidade que deu passagem no meu corpo foi o seu Zé Pilintra. Por isso que hoje na casa até é dado o nome dele, né? O nome do meu terreiro é Tenda de Umbanda Ogum Beira-Mar, Cacique Pena Branca e Mestre Zé Pilintra. Então eu coloco o nome de Zé Pilintra em agradecimento por ele ter sido a primeira entidade por passar no meu corpo e me trazer muitos conhecimentos, coisas que eu não via em casas, né? Mesmo depois afastando do terreiro de Pai Carlos, eu não via uns conhecimentos que o próprio Zé Pilintra me ensinava. E como qualquer médium, sempre achava que era coisa da minha cabeça. Então, eu sei que você vai passar por isso um dia. Você vai achar que as coisas são invenções da sua cabeça. Eu falo que não, porque eu tive a prova disso. Ensinamentos que o seu Zé Pilintra passava para mim inicialmente e eu desacreditava, né? Palavras que ele utilizava e para mim não fazia sentido algum. Na verdade, eu só não tinha ainda o mistério, o meu mistério não estava aberto ainda, não estava revelado. O que hoje, tudo que ele me ensinou lá atrás, tudo que o seu Zé Pilintra passava para mim há muito tempo atrás, hoje eu percebo que faz todo sentido os ensinamentos que ele passava e a forma que eu tenho que passar para os meus filhos. Bom, com o desenvolvimento já avançado, eu conheci outros pais de santo, outras mães de santo, das quais uma delas eu fiz a minha obrigação de sacerdote. Então hoje, em 2018, eu tenho 33, agora em setembro, 33 anos de religião, por ter 40 anos de idade, velho pra caramba. Hoje estou muito mais gordo do que eu era há muito tempo atrás, quando eu iniciei na religião. Eu tenho uma bagagem de ensinamentos não só de um terreiro, eu tenho ensinamento de diversos terreiros, que por onde eu passei, alguns eu me arrependo, né? Até o porquê de eu ser contra o corte, por ter passado por um terreiro de Umbanda e lá dar-se o corte, e eu percebi que minha vida atrasou muito depois que foi feita uma obrigação. Então, eu não quero isso para nenhum filho meu. Minha mãe de santo, mãe Luísa, sempre falava, mas a gente só aprende quando a gente tem que passar, não adianta, né? Às vezes os mais velhos sempre vão nos instruir, a gente nunca ouve os mais velhos, mas aí quando a gente passa, a gente percebe que eles sim estão certos nos ensinamentos e nos conselhos que eles dão para a gente, né? E isso eu levo para a minha vida inteira, e por isso que eu não gosto de forma alguma de taxar ser candomblé ou ser umbanda. Eu acho que cada terreiro tem que seguir as suas doutrinas, cada terreiro tem que seguir as suas convicções e vai da melhor forma possível. Eu não me vejo em um terreiro de candomblé, hoje eu me vejo num terreiro de umbanda, uma casa que é minha, de uma obrigação que eu tive, de ensinamentos e conhecimentos e fundamentações que eu aprendi a fazer, que eu agradeço a todas as casas que eu passei. Vou me arrepender de algumas que eu passei, mas de alguma forma me serviu para pelo menos o que não devo fazer com ninguém. E essa minha vida espiritual, ela está só agregando a cada dia que passar. E quando eu decidi, então, vou abrir a minha casa, foi assim que eu saí de um dos terreiros e eu percebi que, na verdade, eu só iria conseguir me adaptar mais na minha casa. Então, somente na minha casa que eu ia conseguir seguir os caminhos da melhor forma possível. Procurei uma federação, que eu recomendo a todos procurar uma federação, seja ela
a federação qual for. Então, hoje eu faço parte da FOCESP, Federação Ordem de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo, da qual eu também faço parte da diretoria. E nessa diretoria eu sou um conselheiro sacerdotal, onde eu ajudo aos terreiros novos, onde eu dou conselhos, aonde de alguma forma eu ajudo a instruir esses terreiros quando eles têm algum tipo de dúvida, quando necessário. E então eu faço também eu desenvolvo também esse tipo de trabalho sempre que o meu presidente, que é o Pai Roberto, inclusive, o Pai Roberto Zangrande, quando ele pede para o conselho a ajudar esses terreiros. E o nosso terreiro, então, a tenda de Umbanda Ogum Beira-Mar, Cacique Pena Branca e o mestre Zé Pilintra, fica aqui em São Paulo, na Zona Leste. Como eu falei, já estou na casa, nós estamos com mais ou menos 70 médiums. Inicialmente, quando eu comecei na minha casa, nós éramos em 5, 6 mais ou menos. E aí eu decidi então alugar um espaço, pegar toda a documentação, procurando uma federação, que é a melhor forma para a gente seguir os nossos caminhos, sempre direito perante a lei e sempre direito perante a nossa espiritualidade. E é como eu disse, no meu terreiro, minha mãe de santo ela vem visitar em quase todas as sessões, que é aos sábados. Então, quase todos os sábados, ou na maioria deles, a minha mãe de santo está presente, a minha mãe Luísa. Como eu falei para vocês, saber entrar e saber sair de um terreiro. Quando foi para abrir o terreiro, o meu terreiro, eu voltei para minha mãe de santo, pedi autorização para ela concedeu que eu desenvolvesse o trabalho, eu pedi a bênção para ela me deu essa bênção e eu continuo, então, trabalhando na Umbanda. A minha mãe de santo, como ela costuma dizer, ela está aposentada perante a espiritualidade, ela não dá mais passagem para as entidades e eu vou seguindo, tocando o barco, até por eu ter também, por eu também trabalhar com o senhor Ogum Beira-Mar, que é Ogum Beira-Mar também da casa onde iniciei. Então a gente vai levando da melhor forma possível, com o Ogum seguindo na minha frente, levando tudo nos melhores caminhos, levando todos os ensinamentos que eu tive, principalmente na casa da minha mãe Luísa. Bom, isso foi um resumo de mais ou menos de quem é Pai Adriano. Sou Pai Adriano de Ogum. Esse é o canal Aldeia do Cacique. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe um comentário, deixe uma pergunta e vamos propagar a Umbanda para todos os lugares que nós formos.